Prazer estar aqui. Muito bem, gente. Então, eu tô aqui com a minha colinha, né, no computador. Quero contar um pouquinho para vocês sobre como que surgiu essa live, né? Na verdade, essa trilha do comunicação, ela surgiu. Opa, eu tenho que desligar, né? Ó, agora sim. Eu sempre brinco, né, que se a gente, quando a gente chega numa empresa, ou até mesmo no início de uma terapia de casal, até mesmo no início de uma terapia com uma pessoa, e você chega para ela e fala assim: olha, o diagnóstico está pronto, você tem um problema de comunicação, ou dentro da empresa, ou na sua casa, ou com seus pais, ou com seu parceiro, ou com seus amigos, ou com seus filhos, ou nas suas relações de qualquer tipo, a gente nunca vai errar. Porque de fato, né? A expressão da nossa alma, seja lá o que ela tem a falar, acontece através da nossa voz, através daquilo que emerge de dentro, né? De todos nós. Então, a comunicação, ela justamente é, é um recurso que está a serviço, né? A serviço da nossa vida, do pertencimento que a gente tanto vem buscar, né? Através dessa experiência. Acontece que, por isso mesmo, que ela é um grande desafio, porque ela é através dela, né, através dessa linguagem, que a gente vai entrar em contato com as nossas questões mais profundas, né? Que é a relação com o amor, a relação com esse outro, né? Ela se dá por uma comunicação corporal, se dá por uma comunicação verbal, se dá por uma ausência de comunicação, porque de fato, né, algo é muito visível, né? É impossível não comunicar. E à medida então que é impossível não comunicar, nós estamos sempre passando alguma impressão às outras pessoas. Essa é a comunicação externa, né? Sem falar de toda a comunicação interna, quer dizer, a comunicação que nós temos através da nossa mente, através dos nossos sentimentos, né? Através de todos esses conflitos, dessas vozes que insistem, né, em nos desafiar e falar dentro de nós. Então, ainda quando estamos calados, né, ou estamos absolutamente paralisados, não estamos passando nenhuma comunicação com o corpo ou com a voz, nós estamos com milhares de palavras sendo acontecendo dentro de nós. Então, a ideia desse programa que eu estou chamando de comunicação consciente é porque, diante das abordagens de comunicação que eu já conheci, sinceramente, a mais apaixonante de todas foi a comunicação não violenta de Bert Hellinger, na qual a professora Fernanda, maravilhosa, né, foi minha mentora durante 4 anos. Ela, né, através da minha empresa, inclusive, né, nós duas como parceiras, fizemos vários programas de um programa que ela criou a partir da comunicação não violenta com, né, a identidade dela, que chamava Comunicação Sustentável. E eu fui buscar a comunicação não violenta num momento muito importante da minha vida, num momento em que eu estava assim com um grande conflito na minha relação com o meu ex-marido. E eu precisava compreender o que estava acontecendo. E de fato, nós tínhamos uma relação defendida, ou seja, a comunicação acontecia através das defesas e não entrávamos em contato com os nossos sentimentos, ou pelo menos a gente não sabia verbalizar isso. E foi quando eu encontrei, né, a professora Fernanda, através do Marcelo Laurentino, um grande amigo terapeuta maravilhoso também, que me ajudou na época e me apresentou, né, essa abordagem da comunicação não violenta. E eu comecei a fazer uma mentoria com ela, porque eu realmente queria compreender em mim, né, dentro de mim, como que essa comunicação ela se dava. Ou seja, qual era a diferença, na época, eu queria saber qual era a diferença dos pensamentos e dos sentimentos
E por que que eu tinha aqueles sentimentos? E por que eu não conseguia descrever os meus pensamentos ou dirigir meus pensamentos para onde eu queria? Eu estava no começo do meu processo mais terapêutico, era coach já, acho que 3 anos, né? Trabalhava com consultoria de gestão de pessoas e empresas, mas eu sentia a necessidade de ir mais fundo. Então, nesse desenvolvimento, naquele momento, para mim, a questão pessoal, essa comunicação, ela surgiu assim como uma pérola na minha vida e até hoje ela faz parte fortemente e me ajuda em todos os sentidos nas minhas relações, na relação com meu filho, no meu trabalho terapêutico, né? E me comunicando tanto para fora como para dentro. Desde que eu cheguei em Blumenau, no início do ano passado, a gente fez 2 turmas aqui também, porque lá em Garopaba foram 4 turmas, teve comunicação avançada, foi uma delícia. E aqui a gente fez 2 turmas. No ano passado foi maravilhoso, né? Foi presencial, muitas pessoas de Brusque que participaram de Blumenau. E cada ano, assim, eu vou avançando um pouco, né, no meu processo e vou trazendo alguns elementos novos. E eu comecei a sentir ausência, né? Não ausência, na verdade, eu comecei a sentir necessidades de complementar um pouco o que Rosenberg trouxe para nós. Gente, isso aqui é uma pérola, é assim uma mudança de chave, um outro olhar para dentro e para fora. E uma das coisas assim que eu senti mais dificuldade é de praticar a comunicação não violenta todo o tempo, por ter uma dificuldade, né, de estar consciente, ou seja, estar no presente, para que eu pudesse, né, usar esse caminho, que ele traz um processo maravilhoso, um passo a passo que eu vou trazer para vocês, que a gente pode pensar assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes, ele é tão óbvio, mas é tão óbvio, e nós nos distanciamos tanto no óbvio, né? Ah, a Carmo participou da comunicação, tô falando do curso aqui, Carmo, lá no Primachala, né? Que delícia. E eu comecei a perceber alguns desafios meus em me manter no presente, me manter consciente para usar esse caminho da comunicação não violenta. Então eu pensei, e aí com os meus outros estudos, eu fui percebendo que existem outras ferramentas, outras abordagens, que elas podem nos ajudar agregando a esse processo do Rosenberg. O Rosenberg, né, um judeu que foi morar nos Estados Unidos, cresceu lá e depois voltou para o Oriente, foi um mediador, né, nos Estados Unidos nas empresas e também como psicólogo, mas no Oriente ele foi um mediador durante os conflitos religiosos entre, né, as milícias ali e também os Estados Unidos e o Oriente. Então ele traz exemplos assim riquíssimos para a gente. E aí eu pensei no seguinte, acho que eu preciso colocar algo mais nessa abordagem de comunicação não violenta, que eu desejo tanto um dia chegar nesse nível, né? De estar tão no presente para ter essa conexão da girafinha, que eu gostaria de trazer alguns elementos, e esses elementos que eu estou trazendo para esse programa que eu estou chamando de comunicação consciente, ele tem esse fim: ajudar a gente a tomar consciência de qual é a comunicação que funciona para nós diante de quem nós somos, das nossas dificuldades, das nossas vulnerabilidades e das nossas forças também. E também diante das circunstâncias que nós vivemos e com quem vivemos. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso e a gente vai fazer um exercício, não percam, porque é maravilhoso, que ele é muito didático e vai dar já um insight para vocês hoje à noite. O que é a comunicação consciente, tá? Muitas pessoas falam que a comunicação não violenta tem uma fala de uma humanidade, de uma fraternidade, de uma generosidade que as pessoas têm dificuldade de chegar.
Principalmente as pessoas que trabalham dentro das empresas, muitas vezes remetem essa fala à sensibilidade demais, né? À afetividade demais, que muitas vezes, né, confundido com falta de força, que é confundido com falta, né, de, sei lá, de poder, né? Tudo distorção da nossa mente, que eu vou falar agora um pouquinho sobre isso. Então, o que é esse comunicação consciente, né? Como é que ele funciona, né? É você usar da sua objetividade e da sua honestidade para trazer a sua verdade, respeitando a verdade do outro. Não sei se eu facilitei ou dificultei o Rosenberg, mas a questão é que eu percebi que se não pudermos ser honestos conosco, e para isso a gente vai ter que saber como ser honesto com a gente não consegue ser honesto com o outro. E não sendo honesto com a gente, né? E não sendo honesto com o outro, nunca vai sair aquilo que realmente a nossa alma, né? O nosso ser quer comunicar. E aí nós ficamos travados, nós ficamos limitados nas nossas necessidades, né? De relacionar-se. Então, é essa objetividade, essa honestidade, trazendo sentimentos, trazendo as nossas necessidades como verdade. E para isso é necessário autoconhecimento. Isso mesmo, Kátia. Acessar sentimentos sem saber que sentimentos a gente sente, acessar necessidades sem conhecer quem eu sou, o que eu quero, a minha individualidade, o que eu preciso, acessar, fazer pedidos honestos diante daquilo que eu realmente desejo na minha vida, sem autoconhecimento, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil diante de uma escola que não nos ensinou, diante de uma educação de pais que não nos ensinaram, porque eles também não tiveram, diante, né, da nossa formação, que não é uma formação humana. Nós temos uma formação para ser profissional, nós temos uma formação para ter sucesso, nós temos uma formação para ganhar dinheiro, nós temos até algumas formações para serem mães, esposas, né, atender essas necessidades, mas uma formação para ser um ser humano, quais são as virtudes do ser humano e como eles se manifestam, a gente não recebeu nenhuma formação. Pois é. Sem autoconhecimento, eu concordo contigo, Kátia. Olha, já estou 7 anos nessa, e se eu não tivesse estudando o Patrick, né, que é a psicologia com espiritualidade, se eu não tivesse estudando psicologia relacional sistêmica para trabalhar com famílias, constelação familiar, eu acredito que eu nem entenderia a comunicação não violenta, muito menos praticaria, né? Mas vamos lá, a gente não desiste, né? Vamos encontrando aí alguns caminhos. Então, nesse programa, eu vou usar a estrutura do processo do Rosenberg, que é numa comunicação a gente observar sem julgar, que aí já está um desafio enorme, a gente dizer o que sente, a gente acessar e falar as nossas necessidades e a gente realmente então conseguir fazer pedidos, requerer aquilo que realmente a gente deseja através da nossa fala. Gente, vocês, né, tá legal, vocês estão participando aqui, vão colocando aqui mesmo, que daí eu vou usando as falas de vocês também para trazer os elementos para a live, tá? Por que é desafiador esse processo? É desafiador porque qual é a primeira etapa? É observar sem julgar. Qual é o desafio para a gente com relação aos julgamentos? Qual é o desafio? O desafio é a gente não basear as nossas percepções em fatos e ficarmos baseando as nossas percepções naquilo que nós achamos dos fatos. Ou seja, a gente tem dificuldade de trazer a situação que está acontecendo para o nosso consciente, que é quem tem recursos para discernir, analisar, né, verificar. E a gente não usa esse consciente para observar os fatos
E aí, quem é que julga? Não é o consciente que julga. O consciente, ele está no adulto. E daí, no adulto, ele consegue, através de todas as regras e todas as questões que a gente já conhece no mundo, ele consegue analisar os fatos. É justamente por a gente não estar consciente, a gente não estar presente, a gente não estar conseguindo prestar atenção no que está acontecendo. Quem é que tem autoridade daí na nossa vida? Quem é que nos domina quando a gente não está no consciente? Quem não, quando a gente não está no consciente, quem nos domina é o inconsciente, que é quem controla a nossa vida boa parte do tempo que a gente não está prestando atenção. E o que, que tem lá no inconsciente, gente? O que, que tem no inconsciente? Tem preconceitos, tem machismos e feminismos, tem culpa, tem inferioridade, tem perfeccionismo, tem imagens distorcidas, tem traumas, tem feridas desde a ancestralidade. O nosso inconsciente é um porão cheio de memórias machucadas da nossa experiência, para quem acredita, eu acredito profundamente, não só dessa vida, mas até de coisas que a gente traz, né, de outras geracionalidades, ou seja, né, de questões transgeracionais, nossas crenças, né? E é muito difícil só ouvir. Não entendi, Isabel. Esclarece aí para mim. Tu tá conseguindo me ouvir? Fiquei com dúvida aqui. Então, quando nós não estamos no consciente, nós somos controlados pelo inconsciente. E o inconsciente está cheio disso. Outro desafio do julgamento é que o nosso julgamento, então, também é baseado nas faltas que nós sentimos. Que faltas que nós sentimos? De sermos amados, de sermos protegidos, de sermos reconhecidos, de sermos aceitos, de sermos respeitados. Enfim, essas feridas e essas faltas, elas vão gerando uma urgência, uma emergência, uma urgência em a gente daí ser aceito, daí a gente ser reconhecido, a gente ter que ser amado, porque daí eu quero validar que eu sou amado, eu quero validar que eu sou reconhecido a qualquer custo para não ficar vivendo nesse sofrimento. E aí é através da minha comunicação que eu faço isso. E aí às vezes eu entro em defesas, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar das defesas. Ai, que lindo! Está poético, muito bom. Qual é o desafio da segunda parte do processo da comunicação que o Rosenberg traz? Os sentimentos, gente. E aí vou falar de umas coisas aqui bem importantes. Nós fomos ensinados que sentimentos são coisas do feminino e não do masculino. E ninguém tem culpa, nem o feminino e nem o masculino. Isso é algo que foi entendido desde Adão e Eva erroneamente e foi simplesmente, né, transferido e cada vez tomando mais intensidade até os dias de hoje. E aí, por conta da dualidade, que é como a gente entendeu o mundo, ou seja, branco, preto, né, certo e errado, rico, pobre, homem, mulher, separados, foi compreendido que o feminino foi colocado na mulher e o masculino foi colocado no homem. Principalmente pelo Ocidente. Só que agora, né, tanto o Ocidente como boa parte do Oriente acaba também tendo essa dualidade. E aí o que acontece? Por conta disso, por conta de terem colocado o feminino na mulher, termos, né, porque vem das nossas ascendências também, e o masculino no homem, um homem procura os seus sentimentos buscando uma mulher. Não estou generalizando, mas é a grande maioria. Não é consciente, é inconsciente. E uma mulher busca o seu masculino no homem. E nunca, então, é um ser completo. Então, vamos organizar. O masculino e o feminino são duas forças vitais que existem dentro de cada um de nós.
Dentro de cada homem que está nessa live tem um masculino e um feminino. Dentro de cada mulher, um masculino e um feminino. Dentro de mim, um masculino e um feminino. Então, dentro de cada ser humano que existe na face da Terra, existe uma capacidade de sentir e existe uma força do poder, da liberdade, que é mais a questão do masculino. E a gente entendeu isso errado. E aí o que aconteceu? Quando a mulher, aí eu vou falar de mulher agora, quando a mulher desejou então buscar a sua liberdade, a sua individualidade, a sua capacidade, a sua inteligência, né? E ela foi então desbravar isso, ela entendeu que ela tinha que ser homem. E ao entender que ela tinha que ser homem, ela se distancia do seu feminino. Ela se distancia. Por quê? Porque o mundo contou para ela que o feminino está na mulher e o masculino está no homem. Ou seja, nós precisamos entender isso. Então, o que acontece, gente? Nós estamos nos relacionando em conflito dentro da gente mesmo. O nosso masculino, ele não consegue conversar com o nosso feminino. Muito menos mulheres e homens estão conseguindo conversar. Muito menos mulheres e homens conseguindo conversar. E hoje a gente já encontra mulheres com seu masculino mais desenvolvido que o seu feminino e encontra homens com seu feminino mais desenvolvido que o seu masculino. Não está errado nem certo. Só temos que tomar consciência que essas duas partes dentro de nós é que se completam. Então, os sentimentos, nós estamos nos afastando cada vez mais das emoções, nos afastando cada vez mais dos sentimentos. Outra questão que ajudou com isso, né? Os nossos sentimentos não são validados pela grande maioria das relações. Então, eles não foram validados por nossos pais, porque também não tiveram seus sentimentos validados por seus pais, que também não tiveram sentimentos validados por seus pais, porque essa história de quem sente é frágil, né? E o forte não pode sentir, e também quem sente então não pode ser forte, né? Meu Deus, é uma confusão da nossa cabeça que a gente precisa organizar. Ela afastou a gente dos sentimentos, então afastou a gente da gente mesma. Porque quem somos nós, além desse corpo material? É o que a gente sente, a energia que a gente vibra, né? Nosso espírito. Então, o feminino, ele tem uma psique, tem uma psicologia, uma emoção, um sentimento, né? O feminino, não estou dizendo a mulher, mas o feminino dentro de cada um de nós, muito mais desenvolvido. O masculino é mais a força, a coragem, o desbravar, a inteligência, a busca. E esses dois estão dentro de nós. Ou seja, nós não precisamos mais, nós mulheres, não precisamos buscar o masculino num homem. Porque ele já está dentro de nós. A gente só precisa conhecer e integrar. Um homem não precisa mais buscar saber dos seus sentimentos na relação com uma mulher. Ele pode integrar o seu feminino e o seu masculino dentro dele. E então, como inteiros, nós podemos nos relacionar de verdade, acessando os nossos sentimentos. Olha uma coisa que acontece muito. Não é assim, mas eu vou dar um exemplo para vocês. É quase como se fosse assim, um homem, ele pede para a mulher assim, por favor, me diga o que estou sentindo. Então, muitas vezes ele lança o estresse dele, ele lança todo o desconforto, as feridas dele, para uma mulher ouvir e dizer, sabe o que tu está sentindo? Está sentindo isso, isso e isso. Porque ele não consegue acessar. A mulher, toda lá, né, dentro da sua psique emocional, muitas vezes confusa, por acreditar que não é capaz, acreditar que não é vista, não foi reconhecida, até porque passou por uma humanidade que não a reconheceu, não a viu, ela pede para o seu homem, né? Diga qual é o meu poder, diga qual é a minha inteligência, mostre-me para mim os caminhos de prover, os caminhos de desbravar a intimidade
os caminhos de desbravar a liberdade, porque eu não sei sobre isso. E aí a comunicação, ela fica muito difícil, porque ambos não são inteiros e então não conseguem expressar seus sentimentos. E nós estamos assim, entre parceiros, entre pais e filhos, nas nossas relações de trabalho, em qualquer tipo de relação. Necessidades humanas. Então, qual é o desafio da terceira etapa da comunicação de Rosenberg, da comunicação não violenta, que são as necessidades humanas? Qual é o desafio em relação às necessidades? Distantes dos sentimentos, sabe o que a gente fica? A gente fica refém, totalmente refém de desejos, de vontades cada vez mais próximos dos prazeres externos. Porque a gente não sabe o que a gente quer dentro. A gente não sabe o que a gente quer dentro. Como é que a gente vai dizer para fora se a gente nem sabe o que a gente quer dentro, se a gente nem diz para nós mesmos, como é que nós vamos atrair isso? Então a gente acaba ficando cada vez mais refém dos desejos e vontades daquilo que a gente pretende atender a partir do externo. Então nós vamos cada vez mais para fora. Então nós somos cada vez mais materiais, né, e físicos, dos prazeres físicos e materiais, e muito menos, né, internos, muito menos ligados àquilo que realmente a nossa alma deseja, aquilo que realmente o nosso ser deseja. E aí eu já não sei mais quem eu sou, o que eu gosto, qual é a minha identidade, qual é a minha essência. Como que eu posso pedir algo ao outro se eu nem sei quem eu sou? Se eu nem estou identificada comigo mesma? Então, os desafios, reféns das máscaras, justamente porque a máscara que a gente usa, que a gente mais usa, né? Ai, eu fico tão orgulhosa quando esses meus participantes de lives e seguidores começam a usar as nomenclaturas, né? Que a gente está usando. Precisava falar isso, Mary. Então, como é que eu vou pedir para o universo e para as pessoas e como é que eu vou comunicar, como é que eu vou manifestar algo que eu não sei que desejo? Então, a gente fica refém de manipulações, de sistemas, de governos, de movimentos que não são e não atendem às nossas necessidades, atendem às necessidades deles. Então, para que a gente possa saber quem é que a gente quer selecionar para fazer parte da nossa vida, a gente precisa saber quem a gente é e o que a gente deseja. E então, com essa certeza, eu simplesmente passo a atrair quem eu desejo e também me proteger daquilo que não me preenche. Não sou mais manipulado. Qual é o desafio, então, dos pedidos? Ou seja, de a gente, então, fazer essa manifestação? Distante dos sentimentos e da nossa necessidade, da própria integridade do nosso ser, nós viramos, então, presas, como eu já falei. E aí a gente pode estar... essa ignorância, tá? Essa ignorância das nossas necessidades, quem somos, ela faz o quê? Ela faz com que quem tem mais força física machuque quem tem menos força física. E ela faz com que quem tem mais força psíquica machuque quem tem menos força psíquica. E aí nós temos homens autoritários muitas vezes e mulheres manipuladoras. Isso mesmo. Como é que a gente pode lidar com tudo isso através da comunicação consciente? Tomando consciência de quem nós realmente somos. Então, o programa Comunicação Consciente, eu já vou fazer o exercício com vocês. Ele vai começar em setembro, 2 meses e meio, uma turma de 10 pessoas, encontros semanais de autoconhecimento profundo sobre essas coisas que estou falando, para você
saber qual é a tua ferida central, como que a estrutura da tua vida está baseada nessa ferida central, para que você possa desatar esses nós emocionais, para que você possa realmente fluir, né, nessa vida sem ficar empacando em tantas dificuldades, né, de comunicação e expressar isso. Então, se conhecer, entender quem você é e conhecer uma comunicação, ou seja, a maneira como você pode expressar isso através de ser honesto com você mesmo, através de ser verdadeiro com você mesmo, com quem for que você for se relacionar, sem culpa, sem medo, ok? Então, quem tiver depois interessado, entre em contato pelo direct, que eu dou todas as informações para vocês. Bom, agora eu quero que vocês peguem papel e caneta e vocês vão pegar uma folha. Eu vou mostrar aqui pelo computador, tá? Mas eu quero que vocês desenhem 2 vulcões, tá ficando fácil. Ou então, vocês podem fazer o seguinte. Pois é, tia Sônia, quem não? Quem não? Ai, minha tia linda aqui na live. Que feliz. Vidal Ramos, sempre presente. Aqui também. Vamos lá, vocês vão pegar uma folha e fazer uma divisão no meio. E vocês vão fazer um vulcão de um lado e de outro. Eu vou mostrar o meu vulcão. Claro que eu peguei da internet, porque eu sou péssima desenhista. Olha só. Vê se dá pra ver, ó. Vou botar aqui. Por que 2 vulcões? Porque nós vamos fazer um exercício onde tem 2 pessoas. Você e a outra pessoa. E aí tu vai fazer um vulcão, ó. Então tem a lava do vulcão, tem o centro do vulcão e tem aqui a parte de baixo, ó, que é a base do vulcão, tá? Façam 2 e aqui em cima vocês botam eu e outro você bota o outro, a outra pessoa que a gente vai usar no exercício, tá? Então, não precisa fazer tão lindo quanto o meu. Façam ele do jeitinho de vocês. Quem não quiser desenhar o vulcão, só faz em cima, escreve comportamento, no meio escreve sentimento e embaixo escreve necessidade. Mas eu vou usar a metáfora do vulcão que a minha querida Fernanda, com quem eu aprendi comunicação não violenta, trouxe essa metáfora. Então eu preciso dar aí os votos a ela. E eu tô usando porque ele é muito didático. Me digam quando vocês estiverem prontos para eu tirar esse computador daqui. Comportamento em cima, na lava. Sentimento no meio do vulcão. E necessidade ali embaixo. Fechou? Não percam esse exercício, porque vocês não vão acreditar como vocês são capazes, não só de perceber comportamentos, sentimentos e necessidades em vocês, como no interlocutor que vocês vão usar agora. Então vamos lá, gente, olha só. O que eu quero que vocês tenham em mente? Pensem numa situação que vocês viveram. Peraí. Sai. Pense numa situação desagradável que você tenha vivido com alguém que é importante para você e que você tenha ficado chateado porque foi do jeito que foi, tá? Pense numa situação. Não precisa pegar uma coisa tão complexa, pega alguma coisa mais simples. Mas se quiser pegar complexa, ok, depois qualquer coisa eu tô no direct, tá? Eu vou abrir aí uma situação em vocês, não vou fechar. Pensaram numa situação? Ah, uma briga com a vizinha, uma briga com o atendente da net, né, Marilyn? Gente, se vocês quiserem, se um dia que você estiver com muita raiva, não façam isso, tá?
É o tipo de coisa que você escuta da pessoa que faz a live, você não leva pra casa pra fazer, tá? Mas assim, ó, o dia que tu quiser vontade de brigar com alguém, liga pro telemarketing de alguma empresa e tenta cancelar o serviço. Você vai ter uma oportunidade perfeita para você perder totalmente as estribeiras. Não, não façam isso, não façam isso. Eles são anjos que estão lá para lidar conosco, né? Quando a gente quer. Não faz isso. Coração, coração. Gente, quem quiser comprar celulares, compra com a minha amiga Melly, que tá aí, tá? Brincadeira. Gente, vamos lá. Pensaram numa situação? É só para dar uma descontraída aí com a situação que a gente vai viver agora. Muito bem. Agora, nessa situação que você teve desagradável, eu quero que você olhe para você, tá? Olhe para você. E eu quero que você descreva quais foram ali onde tá. Ah, peraí, tem que explicar uma coisa importante ainda. Será que eu explico agora? Vamos lá. O vulcão é porque é o seguinte. Vamos imaginar que todo mundo é um vulcão, como se a gente tivesse uma fantasia de vulcão e todo mundo estivesse andando como um vulcão para lá e para cá na relação uns com os outros. A lava do vulcão é o que a gente vê depois da explosão, certo? Então, por isso os comportamentos, é o que a gente manifesta e vê. Acontece que esse vulcão, quando ele explode, ele já tá lá, ó, há muito tempo em explosões, ó, onde? No centro, que é o nosso corpo, em explosões internas, emoções, sentimentos, raiva, rancor, impotência, fúria, tristeza, angústia, ansiedade, tudo acontecendo, ó, onde? Lá no meio do vulcão. Mas isso está acontecendo não é por motivo nenhum. Porque muito tempo já, lá no subsolo, como é que chama, gente? As camadas do subsolo, esse terreno não recebeu aquilo que ele precisava receber para quê? Para ser nutrido como uma montanha normal, para ser nutrido como uma terra fértil. Então, as necessidades desse subsolo, as necessidades dessa terra não foram atendidas para que ela pudesse dar árvores frutíferas. E aí ela fez o quê? Plum, lançou um. Então, isso somos nós. A maior parte do tempo, imagina a gente como planeta Terra. A maior parte do tempo, nós recebemos aquilo que a gente precisa, senão a gente não sobreviveria. Quando não recebemos ou quando não nos damos, a gente fica com essa base sem nutrientes e aí começam as sensações desagradáveis e aí, ó, plum, explode. Então é sempre uma explosão, uma reação emocional com agressividade, indiferença, ou reações muito de submissão, vitimismo. É uma explosão do nosso vulcão, tá? Então, nessa situação que você viveu, coloca lá em cima dos comportamentos como é que você se comportou. O que são comportamentos, gente? Bati a porta, chorei, eu xinguei, né? Chorei, xinguei, eu bati, eu. O que mais que a gente faz aí no dia a dia? Um monte. Agredi verbalmente, desqualifiquei. Ah, fiquei quieto, virei as costas, paralisei. Ah, fiquei envergonhado, fiquei tenso. Ah, enfim, acho que é mais ou menos isso. Gritei. Conseguiram colocar? Colocaram lá? Comportamento naquela situação. Isso, ofendi, gritei, xinguei. Bota tudo lá no vulcão.
Colocaram? Stephanie, muito bom. Agora eu quero que vocês pensem nos sentimentos que vocês sentiram. Gente, sentimentos são assim, ó. Sentimento de medo, sentimento de ansiedade, sentimento de tristeza, sentimento de raiva, frustração. Eu fiquei chocado, me senti impotente, eu me senti ansioso. Qual foram os sentimentos que vocês tiveram naquela situação? Né? Às vezes vai de uma tristeza até uma raiva. Ok, bota tudo que tu acha que tu sentiu. Beleza? Muito bem. Quem já terminou os sentimentos em relação a essa situação, agora vai lá para as necessidades, lá embaixo do vulcão. E aí eu te pergunto o seguinte: o que você queria dessa pessoa? Ou seja, qual a necessidade tua que não foi atendida nessa situação que você viveu? E exemplos de necessidades, tá? Eu queria ser acolhida, eu queria ser aceita, eu queria ser reconhecida, eu queria ser vista, eu queria que ele me apoiasse, eu queria que ele me considerasse, eu queria que ele me respeitasse, ele ou ela, né? Ele, ela, vou falar ela, a outra pessoa. Eu queria que ela me deixasse pertencer, né? Me incluísse, que ela me compreendesse, que ela me protegesse. Encontrou as necessidades? A tua necessidade naquele momento. Me dê um okzinho aí conforme vocês vão conseguindo acessar. Beleza? Ok. Bom, agora a gente fechou vocês. Então, percebam. Você se comportou como se comportou, porque sentiu o que sentiu, porque você tinha uma necessidade que você não foi atendida. Não foi atendido, tá? Então agora vá para o outro que teve na situação com você e confie que você vai conseguir. Primeiramente, lembre de como ele reagiu à situação e escreva os comportamentos dele, né? Como é que ele se comportou? Ele ficou quieto? Ele paralisou? Ele virou as costas? Ele também te ofendeu? Ele xingou? Ele chorou? Ele gritou? Ele ficou envergonhado? Ficou tenso? Como é que ele se comportou? Ele ou ela? Ela, a outra pessoa. Como é que ela se comportou? Umas 3 ou 4, né? Às vezes não tem, mas são importantes. Ok? O que você acha que para que essa pessoa tivesse se comportando do jeito que se comportou, o que você acha que ela estava sentindo? Te arrisca. Não tem isso, ignorou. Te arrisca. Você não precisa acertar. Isso é um treino. Conforme a gente vai treinando o nosso sentimento, a gente vai ficando bom no sentimento do outro também. Para a pessoa se sentir como ela se sentiu, para a pessoa se comportar como se comportou, o que você acha que ela sentiu? Será que ela sentiu raiva, frustração, vergonha, inveja? Ficou chocado, ficou com medo, ficou confuso? Como é que se sentiu? Será? Tá vendo como dá? Se arrisque. Se a gente treinar mais isso, a gente vai ficar muito bom, né? Conseguiram? É um pouquinho mais difícil, né? Porque o comportamento a gente vê e o sentimento não, tá lá dentro dele, né? E dela, da pessoa. Mas é possível a gente começar a intuir, né? O que ele poderia estar sentindo para ele chegar ou para ele fazer o que ela ou ele, né? O que essa pessoa fez. Muito bem. Agora eu quero que você imagine, tá? Diante desse sentimento, diante desse comportamento,
Qual foi a necessidade dessa pessoa que não foi atendida por você? O que que ela intencionava? O que que ela esperava? O que que ela desejava e ela não obteve dessa situação que vocês dois viveram? Possível? Ela esperava ter sido respeitada, ela esperava ter sido aceita, essa pessoa esperava ter sido considerada, ela esperava ter sido compreendida, protegida, ter ficado segura. Qual a necessidade que você consegue agora, entendendo a sua, compreender que não foi possível atender nesse conflito, nessa situação? Estão conseguindo, gente? Quem é que está tendo dificuldade aí? Sinaliza também que eu dou uma explicada melhor. Então, tanto você como a outra pessoa tem um vulcão que tem uma necessidade que não está sendo atendida, que por conta de não ser atendida tem tais sentimentos, e mesmo que ela não consiga verbalizar, ela sente, e esse comportamento vai ser a explosão, nem sempre é com raiva, é com violência ou com agressão, né? São outras explosões também, mas vai manifestar de alguma maneira. Então, quando as nossas necessidades não são atendidas, normalmente a gente vai se defender e não comunicar. Então, gente, deem uma olhada por aí e percebam se aquilo que a gente chama de comunicação não se resume em informação e defesa. Porque quando a minha necessidade não é atendida, se eu não consigo expressar, eu me defendo para sobreviver. E o outro, no meu comportamento de me defender, não tendo a necessidade dele atendida, ele também se defende. Então nós estamos vivendo relações defendidas. Então a gente tem informação, ó, a gente informa, ó, tô indo lá, tô passando aqui, agora isso, agora eu tô aqui, agora eu tô lá, tarará, agora tem isso, agora tem que pagar aquilo, papapá, agora eu quero comer isso, o que tu quer comer, papapá. E o resto do tempo a gente tá se defendendo. Não, não sou assim, não, eu não fiz isso, não, eu não fiz aquilo de outro jeito. Não, eu não sou culpado, não, você é. O tempo todo nesse sentido. Aí, para a gente poder se comunicar melhor, sabe o que a gente faz? Todo mundo trabalha, né? Ou um dos dois trabalha e tal. A gente cria empresas em casa, né? Aí a gente estabelece regras, né? Daí tem um sistema hierárquico, né? Bem definido. Aí tem regras, aí tem punições, aí tem lucros, né? Ou prejuízos. E aí a gente vive muitas vezes uma vida inteira com parceiros e com nossos filhos defendidos, e para não ficar se matando, estabelece-se as regras, né? Como negócios, como instituições, como uma administração, porque em algum lugar a gente vai encontrar, né, uma saída para poder viver, e não se conecta, não se conecta, não desenvolve de fato aquilo que a gente veio fazer aqui, que é conhecer o amor, que é viver o amor, que é sentir o amor e que é fluir no amor. Então a comunicação consciente, ela quer trazer, né, para você essa oportunidade de você se conhecer mais profundamente, e a partir do momento que você conhece o outro também. Muito bem. Como é que poderia ser comunicar através, né, do passo a passo do Rosenberg, esse conflito, essa situação que você viveu, né? Você tem um fato, não tem? Agora imagine que se você não estivesse julgando o que o outro fez ou o que o outro falou, você estivesse simplesmente observando. Então, sei lá, vou trazer aqui uma situação esporádica, né? Vou trazer uma situação com meu filho, né? Que daí é o que estou vivendo mais agora. Digamos que
ele tenha deixado os materiais dele, né, bagunçados no lugar que eu preciso usar para fazer meu trabalho e tal. Então, se eu tiver consciente, se eu tiver, né, observando conscientemente aquilo, eu posso chegar para ele e falar assim, filho, eu percebi que você não guardou, né, os materiais que estão em cima da mesa da mamãe. Eu me sinto desrespeitada, porque eu preciso usar a minha mesa para trabalhar, né? E agora já está na hora do meu trabalho, e eu preciso que a minha mesa esteja organizada. E então eu tenho necessidade de que quando eu vou usar a minha mesa, né? Ela esteja limpa, ela não esteja mais com materiais em cima. Então eu queria te pedir que da próxima vez, quando você acabar de usar, você já guarde, né? Para que eu possa depois usar a mesma mesa que a gente está dividindo na hora que eu preciso usar. Que mãe plena! Pois é. Não, calma, calma, calma. Não é sempre que eu consigo chegar nisso. Eu tô dando um exemplo. Mas olha só, gente. É, se nós estivermos, se nós estivermos no presente e não defendidos, a gente consegue isso. O que que seria uma defesa? Filho, vem tirar já tuas coisas aqui de cima da minha mesa. Você nunca me respeita mesmo. Todas as vezes eu tenho que pedir isso pra ti. Porque você é um irresponsável. Você não guarda suas coisas, seu desorganizado. Nada plena, né? Mas é porque a gente entende a comunicação sem violência, a comunicação com serenidade, com verdade, com honestidade, plenitude, gente. Estou usando aqui, tá? Eu sei que tu é corajosa, então tu me permite. Porque a gente acha que é plenitude. Não, é dádiva humana. É humano isso. Porque eu não generalizo, eu não me vitimizo, eu não coloco a pessoa inteira dentro de um saco e rotulo ela. E eu permito que a conexão aconteça. É claro que se não funcionar uma vez, não funcionar duas vezes, não funcionar três vezes, eu vou precisar chamar para autorresponsabilidade. Mas ainda assim, eu poderei ser mais firmes, dar limites. Faz parte da educação que a gente dá aos filhos. Mas não faz parte, não precisa fazer parte do nosso dia a dia. A gente está sempre intoxicado. A gente está sempre numa situação de não conexão. Não é só de conexão com eles, porque daqui a pouco a gente vai lá e faz um agrado e acha que ficou tudo bem. Só que a gente fica cada vez com a sensação de mais culpa, com a sensação, né, de ai, poderia ter feito diferente, não precisava, né, ter que estar recuperando isso agora. Quantas desculpas a gente pede por dia? Quantas sensações de culpa a gente acaba tendo? E a comunicação consciente não é só com o outro, é com aquilo que eu quero. O que que eu quero? O que que eu estou julgando sobre mim e sobre o outro? O que que eu faço e como reajo diante dos julgamentos? Como normalmente eu entro em queda de braço na minha vida para as coisas acontecerem do jeito que eu quero? De que maneira eu me defendo? Eu exagero, eu me submeto, eu paraliso? O que que eu intenciono a partir das minhas relações? Eu deixo claro o que eu preciso numa relação? Aliás, eu tenho clareza sobre o que eu desejo numa relação? Eu estou atraindo para mim relações como eu as desejo? Como que eu posso atrair uma relação que eu desejo se eu nem sei o que eu desejo? Então, minha gente, a ideia da comunicação consciente é trazer, né, um autoconhecimento capaz de dar a nós as verdades sobre as nossas crenças, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos julgamentos, nossa visão de mundo, entrar em contato com os nossos sentimentos mais profundos, assim como as nossas mágoas, aquelas coisas que a gente
guarda sete chaves, né, dentro de nós, que daí a gente acha que a gente não comunica, mas a gente comunica o tempo inteiro. E a compreensão das nossas necessidades. E que à medida que a gente possa comunicar isso para dentro, a gente também possa manifestar isso para fora. Se não, né, num nível que nós gostaríamos, mas para começar uma caminhada de ir cada vez mais de encontro conosco e com esse outro que a gente tanto deseja se conectar. E aí, o que vocês acharam? Como é que vocês se sentiram nessa live? Vamos lá, quero sentimentos. Como é que, não importa, eles não precisam ser bons ou ruins. Sentimento a gente não julga, né? Eu quero saber como é que vocês se sentiram nessa live. Vamos lá, sentimentos, Isabel. Como é que eu me senti fazendo exercício, participando dessa live, com o conteúdo que foi trazido? Grata. Como é que eu me senti? Gente, tá terminando, agora que eu tô me dando conta. Eu quero dizer que eu me senti plena, medo, que eu me senti plena, que eu me senti em alinhamento, né, com o meu desejo de trazer para vocês esse assunto e de ser cada vez um ser humano melhor. Um grande beijo, interessados entrem em contato.